Olá, você que acompanha o jornal Top News. Nós estamos na cidade de Joinville. Eu estou aqui com o Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão. E aí, conhecido e muito conhecido pelos seus posicionamentos. Apoiador do presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, líder de manifestações. E nós vamos conversar aqui com o Zé Trovão, estamos na casa dele e vamos conversar com ele para saber como é que tem sido os últimos dias do Zé Trovão. Zé, primeiramente, muito obrigado por você, com exclusividade, estar dando essa entrevista para nós. Todo mundo estava ciente que você estava no México, inclusive gravamos ao vivo com você diretamente do México, e hoje você na cidade de Joinville. Fala para nós esse momento que você está vivendo, o que você está fazendo em Joinville e o que vai acontecer com você. Bom, primeiramente, boa noite, que Deus abençoe a todos. Chegou a hora de nós darmos um passo diferente e mostrar para o Brasil e para o mundo e para a justiça brasileira que eu não devo nada, que eu sou uma pessoa inocente e que tudo que eu fiz e faço é dentro das 4 linhas da Constituição, democraticamente, lutando por um país melhor. Quando eu saí do Brasil, no dia 27 de agosto, eu saí sem ser procurado pela Justiça. Eu não era procurado pela Justiça. Eu fui para o México para me resguardar minha vida. E no dia 3, se eu não me engano, saiu o mandato de prisão. A grande verdade de tudo isso é que as pessoas perguntam muito para mim o porquê que eu decidi esperar tanto tempo para me apresentar à polícia, para me apresentar às autoridades. A vida de um homem, pai de família, como você viu aqui hoje na minha casa, ela é pautada sobre o que a gente tem e o que a gente sente. O que eu tenho? Eu tenho uma mulher, 4 filhos, que eu amo e que eu não queria que visse de maneira nenhuma eu passando pelo que eu vou passar agora. Mas, por outro lado, eu tenho um povo, uma nação que precisa de ajuda, que precisa se restabelecer e ter dignidade. Hoje cedo eu falei num áudio para um amigo, eu disse assim: verás que um filho teu não foge à luta. Esse é o nosso hino nacional. E eu nunca fugi dessa luta. Eu nunca abandonei as coisas aqui para estar bem em outro lugar, enquanto o povo está sofrendo. Não. Eu resguardei a minha vida para continuar incentivando as pessoas a lutarem pela sua liberdade e a lutar por uma igualdade que nós precisamos no Brasil. Então é por isso. Eu decidi, junto com a minha família, meu advogado, Dr. Elias Matarassari, que era a hora de regressar, de me apresentar e de provar a minha inocência. Zé, como é que a família está vendo tudo isso, está acompanhando tudo isso? Primeiro, a sua estadia no México. E agora você chega para se apresentar na Polícia Federal. Como é que a família está vendo tudo isso? Bom, para minha mulher foi muito difícil esses 2 meses, que foram 2 meses que eu fiquei fora do Brasil. Para ela foi muito difícil, porque mesmo acostumada às longas viagens, que eu cheguei a passar 90 dias fora da minha casa, trabalhando, né? Naquele momento era um momento diferente. Ela não tinha certeza se um dia eu ia voltar para o Brasil. Ela não tinha certeza se um dia ela ia poder abraçar o esposo dela, se os filhos iam poder ver o pai. Era uma incerteza. E minha mulher, como que eu posso dizer, passou por momentos muito difíceis, tá? Minha mulher entrou numa situação mentalmente difícil para ela.
Sim. Você vê que o Zé tem dificuldade de falar, não é fácil, né? Não é fácil viver a situação que o Zé Trovão está vivendo. Estou até falando um pouquinho com vocês aqui enquanto o Zé se recupera um pouco, né? Situação complicada. Está aqui, na cidade de Joinville, daqui a pouco vai se apresentar na sede da Polícia Federal aqui da cidade. Nós conseguimos informações com exclusividade, o Zé nos atendeu gentilmente, já conhecemos a família, 4 filhos, um bebê de 3 meses, e a situação é essa. Zé, você é uma pessoa de muitos amigos também. Os amigos, enquanto a gente conversava com você aqui, a gente viu que você recebe vários apoios de amigos aí te mandando força hoje. Como é que está isso? Não tá fácil, né? Porque eu acho que o bem mais precioso de todo ser humano é a saúde e a liberdade. Quando você perde uma dessas duas, cada uma representa 50%. Saúde é 50% de uma vida e liberdade é os outros 50%. Numa matemática esdrúxula que eu faço, quando você perde a sua liberdade ou a sua saúde, você perde metade da sua vida. E hoje eu sei que eu vou... Essa hora que vocês estão assistindo isso aqui agora, eu já estou preso. E eu não sei como que eu vou lidar com isso, lá dentro. Eu sei que eu vou ter que ser forte, porque eu preciso voltar para minha casa, voltar para minha família. E principalmente eu preciso voltar para minha luta, que é honesta, que é íntegra. Zé, eu tenho uma pergunta para fazer aí, que cabe aí essa pergunta. Você fala que saúde é 50% e liberdade é 50%. E quando você fala isso, me remete para o jornalista Oswaldo Eustáquio. Porque ele entrou caminhando na Papuda. Né? E ele diz também, em entrevista, né, para o Emílio, na Jovem Pan, que ele foi torturado. Você teme alguma coisa acontecer contigo em relação a isso na prisão? Olha, é uma situação muito delicada, né? Como se diz, eu não posso comentar sobre o que aconteceu com o Oswaldo lá dentro, porque também não me cabe, né? Eu acho que isso cabe a ele falar o que aconteceu, acho que ele já falou algumas vezes. Mas não, eu não temo, eu vou te dizer bem a verdade, eu não temo a morte. Eu temo a vida. Eu tenho medo da vida, não da morte. A morte, ela é o fim de uma jornada e o início de uma nova jornada. Mas a vida, ela é uma jornada que é muito dura. Na vida, pessoas passam fome, morrem de fome, morrem por falta de médico, morrem por irresponsabilidade, morrem na mão de criminosos. A vida é perigosa. Então, eu não temo nada que vai acontecer, até mesmo porque eu acredito na justiça, eu acredito na polícia, sempre. Isso para mim é uma coisa que desde pequeno, eu admiro a polícia e sei que eu vou estar seguro. Não pela polícia, eles vão cumprir o papel deles, mas existe um Deus que vai me proteger lá dentro, que não vai deixar nada me acontecer, que vai guardar minha saúde, vai guardar minha integridade física e que nenhum mal vai me tocar. Eu lamento pelo que aconteceu com Oswaldo Eustáquio. Lamento muito, muito. Mas eu não posso temer. Assim como ele também não teme. Eu passei com o Oswaldo alguns dias no México e eu vi no Oswaldo um homem de muita fibra, muita garra. E o Oswaldo comentou uma coisa para mim um dia que ali me fez melhorar ainda mais o que eu sentia por ele. Ele diz assim: Zé Trovão, eu não negocio valores. Pode acontecer o que for na minha vida, mas os meus valores eu jamais vou negociar. Então isso mostra que nem ele teme a morte, que nem ele teme o que aconteceu com ele. Eu digo que algumas coisas que acontecem na nossa vida
Umas são para nos levantar. E outras são para que a gente aprenda. Ninguém passa por nada sem tirar algo de bom daquilo. Mesmo que seja ruim. Alguma coisa de bom vai sair dali. Exemplo, quando eu sofri meu primeiro acidente na BR-277, para cima de Curitiba. Quando eu bati meu caminhão. Primeira vez. Primeiro acidente. Eu saí dali com uma nova perspectiva. Eu aprendi com aquilo. Trouxe um ônus. Mas aquele ônus também me ensinou. Aquele ônus me trouxe mais maturidade para conduzir um veículo. Então, eu acredito nisso. É isso que eu posso dizer sobre o que aconteceu com o Oswaldo e o que pode acontecer comigo. Não dá para temer. É só acreditar, confiar em Deus e bola para frente. Estamos vendo que você é uma pessoa de muita fé, né, Zé? Todas as vezes que você dá uma entrevista, que você grava um vídeo, você sempre fala de Deus, né? E é importante isso. Você vai precisar muito de Deus, né, para onde você vai daqui a pouco. E, Zé, você tem amigos também aqui em Santa Catarina, amigos como o Juliano Martins, né, o Turibe Torres. Eles são investigados também nessa situação que você se encontra. Por quê? Eles hoje estão aí em casa, né? Você seguiu um rumo diferente. Você acabou fazendo teus vídeos. Eles estão proibidos de aparecer em redes sociais. Não. Por que você tomou essa decisão diferente deles? Eu tinha medo que as pessoas recuassem. Eu tinha medo que as pessoas desistissem do 7 de setembro. Por medo. Por ficar coagida. Sérgio Reis, Turíbio Torres, Juliano Martins, Zé Trovão, Alexandre Peterson e tantos outros, Antônio Galvão, foram cerceados a sua palavra. Eu não vou nesse movimento, eu não vou lutar pela minha liberdade. Eu tinha medo disso. Eu tinha medo que o povo não se levantasse da maneira que eles se levantaram e não tivesse a garra que eles tiveram. Isso me amedrontava, isso me dava medo, desespero. E eu dizia, eu não posso deixar com que as pessoas desistam dessa luta que é tão digna, que é tão justa. Uma luta democrática. Né? Nós somos investigados por atos antidemocráticos. Mas quem acompanhou dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, não viu nada antidemocrático. Não teve quebradeira, não teve sujeira, não teve agressão. Foi uma coisa limpa. Porque é assim que nós agimos. Nós agimos de maneira justa, procurando sempre a justiça, que ela seja feita, que seja cumprido sempre os papéis dos seus respectivos representantes do seu órgão. O cara é senador, ele tem que se comportar como senador, o cara é deputado, tem que se comportar, o governador tem que se comportar, um ministro tem que se comportar como ministro. É isso que nós queremos. Eu disse outras vezes e repito, as pessoas têm que aprender que a vida humana tem muito mais valor do que qualquer bem. E quando você deixa o povo à mercê da sua própria sorte, você está tirando do povo a vida deles. Porque, infelizmente, o povo precisa de orientação. E é por isso que existe um presidente, governador, senador, deputado, prefeito, vereador. É por isso que existem pessoas que são eleitas através do voto para representar. Porque elas precisam de orientação. O mundo está passando por um momento terrível. Terrível. E aí? Ninguém está enxergando isso? Aí você tem um presidente que está ali pedindo pelo amor de Deus, que falou em uma entrevista que tem que ir para dentro do banheiro da casa dele para chorar, para a esposa dele não se sentir mal. É como eu disse da minha esposa. Minha esposa não é mais a mesma mulher. Minha esposa não dorme mais. Minha esposa passou a noite inteira acordada do meu lado. Minha esposa não come mais do jeito que ela se alimentava, não sente fome.
minha esposa vive um estresse gigantesco. E você sabe por que ela está do meu lado? Pelo simples fato dela acreditar que toda essa luta não é por mim, não é por ela. É pelos nossos filhos, é pelos seus filhos, é pelo filho do câmera que está aqui. É pelo filho das pessoas, não só as pessoas de bem, até mesmo as pessoas que são do mal. Porque os filhos não têm culpa de nascer. Um filho de um político corrupto não tem culpa de nascer num lar de um homem que se entregou à corrupção. Nós precisamos transformar ele numa pessoa boa. E como você faz isso? Dando a ele uma instrução adequada, bons colégios, boa segurança, boa saúde. É isso, é por isso que a gente luta. Então tudo isso que a minha esposa está passando hoje, vai passar. Ela vai se recuperar. Quando ela me ter de volta dentro de casa, sabendo que eu não corro mais riscos de ser preso, que eu já passei pela prisão, que eu já cumpri o meu dever, acabou. A luta vai continuar. A minha batalha, eu jamais vou recuar nela. Como eu disse numa entrevista, eu hoje uso palavras mais comedidas, para que a gente não ataque a pessoa. Porque atacar a pessoa é ruim. Vamos atacar a ação da pessoa, não a pessoa. Se a pessoa está cometendo um erro, não adianta atacar ele, xingar ele. A gente tem que atacar o problema. E se ele é responsável por aquele problema, ele tem que pagar por aquilo. É isso que a gente tem que fazer. E talvez, em alguns momentos, eu me exaltei, ataquei a pessoa ao invés de atacar o problema só. É normal. Todo ser humano é cabível de erros e acertos. O que nós não podemos é errar eternamente. E nem permitir que o erro se instaure. E é contra isso que eu luto. Contra o erro. E a não ser que eu morra, meu irmão, eu jamais vou baixar minha cabeça. Jamais. Porque eu tive a oportunidade de seguir minha vida. Eu tive a oportunidade de ter me tornado cidadão mexicano. Então, eu estava com tudo pronto. Eu ia ter mais uma entrevista. E depois daquela entrevista já ia começar a sair minha documentação. E eu abandonei tudo e vim embora para o Brasil. Porque eu não sou mexicano. Porque eu não sou americano. Porque eu sou brasileiro. A minha essência é portuguesa e espanhola. Mas o país que eu represento, o sangue que corre em minhas veias é verde, amarelo, azul e branco. Foi o primeiro ar que eu respirei, foi o primeiro chão que eu toquei, foi aonde eu aprendi a falar as primeiras palavras, foi aonde eu construí tudo que eu tenho. Isso aqui para mim é um império. Eu me sinto muito mais rico do que um milionário. Porque além de ter saúde, ter uma família e ter minhas coisas básicas, como você pode ver aqui, tudo sem luxo, mas eu tenho riqueza. Qual que é a minha maior riqueza? Eu tenho amor. Eu tenho carinho, e não só pela minha família. Eu me preocupo com as pessoas, com o ser humano. O ser humano precisa ser cuidado. O ser humano precisa de cuidado. E nós precisamos cuidar das pessoas. Então chegou a hora de cumprir todo esse papel para voltar. E voltar com mais força, com mais coragem, com mais determinação e vencer essa guerra. Essa guerra é uma guerra do bem contra o mal. E nós vamos vencer. A palavra de Deus diz que pode vir uma tempestade. Ela pode durar o quanto for. Mas vai surgir o raio de sol que vai iluminar nossas vidas. Não existe. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é nisso que eu acredito, é nisso que eu me apego. Tá aí, tá certo, Zé. Ô Zé, você acompanhou o 7 de setembro de onde? Eu faço essa pergunta, né? Você saiu daqui dia 3, né? Não, dia 27. Dia 27. Você acompanhou daqui, 27, então. é. Você acompanhou daqui, então. Né? Não, 7 de saí dia setembro. 27 Você saiu dia 27? de agosto. 27 de agosto. Você já acompanhou do México Sim. o 7 de setembro. Né?
a grandeza do 7 de setembro, né? A grande manifestação, a manifestação histórica do 7 de setembro, vamos dizer assim, né? E o que você achou que mudou depois do 7 de setembro? Você particularmente. Mudou a esperança. Mudou a união. Muitos desanimaram. Mas muitos outros que não participaram se fortaleceram para participar, se fosse necessário, em um outro momento. Aqueles que participaram, que perderam a esperança, eu os chamo de imediatista. É o povo que quer que a coisa aconteça. Todos nós, eu também gostaria que a coisa tivesse acontecido naquele momento. Mas no coração de muitos, e a maior parte, a maior massa, ainda existe a esperança que o 7 de setembro foi a fundação necessária para se estruturar o povo que acredita em Deus, que acredita na pátria e que ama a sua família. Eu não estou falando de direita, eu não estou falando de esquerda, eu não estou falando do centro, eu estou falando pessoas. Nós temos que acabar com esse negócio de direita, esquerda e centro. Isso não existe. Nós temos que entender que existem pessoas que amam os princípios básicos de uma vida e pessoas que amam a corrupção. Não existe outro meio. Não existe uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, não existe outra via. A via é só essa. Quem prega o comunismo, o socialismo, é um acéfalo imbecil. Quem prega liberdade, quem prega igualdade, é uma pessoa que acredita nos 3 princípios básicos da vida. É só isso. Ah, eu sou de direita. Não, eu não sou de direita. Ah, eu sou de esquerda. Não, eu não sou de esquerda. Ah, eu sou de centro. Não, eu não sou de centro. Eu sou filho de Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário para que eu tivesse vida e vida eterna. Só isso. É sobre esse princípio que eu vou pregar. Sobre isso que eu vou falar a minha vida inteira. É em cima disso que eu vou lutar. Exemplo, esses acéfalos que estão aí agora, batendo no Bolsonaro, falando, estamos em estado de greve. Que estado de greve você está? Como você consegue falar em estado de greve se você não tem moral? Se a tua índole é duvidosa, se você não consegue... Desliga? Se você não consegue, de maneira nenhuma, ter o entendimento do que é necessário para a vida humana. Você acha que esses caminhoneiros, sindicalistas, que estão falando em greve, eles estão preocupados com a tua filha, com o teu filho, com a tua família, com teus vizinhos, que eles estão preocupados muitas vezes, eles não estão preocupados não, muitas vezes não, isso eu garanto para você, eles não estão preocupados nem com os filhos deles. Porque o país deles está se afundando, e não é por causa de óleo diesel, não é por causa de frete, o país está se afundando porque os orientais, do zoinho puxado, querem tomar conta do país, comprar o nosso país, destruir a nossa nação, escravizar o nosso povo, e eles estão lá, sabe, preocupados com o quê? Com a campanha eleitoral que eles querem programar e projetar para 2022. Estou mentindo? A não ser que eles desistam de ser candidatos. Mas você vai ver o rostinho deles tudinho santinho em 2022. Está errado uma pessoa se candidatar, uma pessoa ser eleita quando quer fazer alguma coisa realmente decente pelo país e pela sua categoria? Não, não está errado. Errado está usar a categoria como massa de manobra para o seu próprio decolar. Porque o que eles querem é decolar. Zé, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora de quem são, né? O Juliano Martins, o Turibe Torres, e assim, ó, e para a gente fechar, uma última mensagem sua antes de se apresentar na Polícia Federal, uma última mensagem sua para o povo brasileiro. Juliano Martins, meu deputado estadual, se Deus quiser. Ele é pré-candidato? Não pré-candidato, né? Não podemos dizer isso, mas eu espero que ele venha. Eu peço muito para ele, que ele tem que ser deputado estadual do estado de Santa Catarina.
O Juliano é um homem muito íntegro. O Juliano é um homem de coragem. E foi um dos poucos que não me abandonou nem um segundo. Um dos poucos. Muita gente me abandonou. Mas eu não quero falar sobre isso. Deus não me abandonou, tá bom demais. Turíbio Torres. Eu faz tanto tempo que eu não falo com eles, cara. Se eu falasse com eles, eu imagino o Turíbio e o Juliano já devem estar sabendo que eu estou aqui. Eu imagino o que eles estão sentindo agora. Em especial, o Turíbio, eu acho que nesse momento ele deve estar se remoendo por dentro. O Turíbio, a última vez que eu consegui mandar um recado para ele, ele mandou um recado para mim. Ele disse assim: o que eu posso fazer para compartilhar com você todo esse sofrimento? Me dá metade dessa carga que você está passando. Eu não posso te deixar sozinho. Eu disse para ele assim, ó, faz o que você está fazendo. Fica quietinho no seu canto. Vai trabalhar, sustentar sua família e continua sendo esse homem que você é, porque você vai ser o nosso próximo deputado federal. O povo de Santa Catarina tem uma dívida com esses dois. Porque o Turíbio começou o movimento do 7 de setembro na garagem da loja dele, reclamando. Ele ganhava 100 mil reais por mês, vendia carro à vontade, vende até hoje, graças a Deus, é um grande comerciante, um homem íntegro, um homem certo, mas ele estava preocupado com o Brasil. Um homem que estava ganhando 100 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, para a vida dele, para lutar pela liberdade do quê? Liberdade do quê, cara? Tu tem liberdade, tu tem dinheiro, tu tem casa, tu tem uma família abençoada, tu mora numa baita de uma casa, tu tem um ótimo carro, dinheiro para você ir para onde você quiser, fazer o que você quiser da sua vida. Mas ele, para a vida dele, quase faliu, ele tinha 2 lojas, perdeu uma e continua, agora só tem uma. Ele perdeu uma loja. Por quê? Porque ele abandonou tudo para lutar pela liberdade do povo brasileiro. E hoje ele tem uma única loja. Juliano Martins parou a vida dele. Largou tudo. E junto. Entre tantos outros. Mas quando eu falo de Juliano Martins e Turíbio Torres, eu falo de 2 pessoas que eu tenho como se fosse parte de mim. Não é só um amigo. Não é só um irmão. Ele faz parte de mim. Se ele chora, eu choro. Se eu choro, ele chora. E eu sei que hoje, não vai ser um momento fácil para eles. O Juliano Martins e o Turíbio Torres são 2 homens íntegros. É o que eu posso dizer. Bom, Zé, agora eu gostaria que você desse aí uma última palavra, um último recado, antes de você se dirigir para se apresentar na sede da Polícia Federal aqui de Joinville, da cidade de Joinville. Um recado para os amigos, para a família, para os amigos e para o povo que admira a sua luta, para o povo brasileiro que admira aí as suas posições. Bom, o que eu posso dizer para todos vocês é que esse é um momento onde nós separamos os meninos dos homens. E eu quero pedir encarecidamente a cada catarinense, a cada brasileiro de bem, não desistam nunca daquilo que vocês acreditam. Não desistam de lutar. Não desistam de acreditar que o teu país pode, deve e vai ser um país melhor. Nunca baixe a tua cabeça por nada. Por nada. Porque quando tudo parecer que é o fim, você pode ter certeza que um novo começo está chegando. E o Brasil está caminhando para uma nova história. Eu quero que vocês possam orar por mim, pedir a Deus pela minha família, para que nos dê forças para suportar todo esse momento.
mas eu conto com você. Eu conto com a sua luta, com a sua coragem, para nunca deixar o seu país ser tomado por ninguém. Esse país é nosso. Nós somos o dono dessa terra. Nós abrimos estradas, construímos casas, crescemos, geramos impostos e fazemos esse país ter a sua magnitude. E se você desistir disso, você desistiu de tudo. Você desistiu da sua própria vida e da sua própria família. Não lute por você, lute pelos seus filhos, pelos seus entes queridos. Lute por aqueles que não têm mais forças para lutar. Mas não desista, porque eu não desisti. O que eu estou fazendo hoje não é por mim. Não é por mim. É pela minha família e por cada catarinense e por cada brasileiro de bem. Essa é a única mensagem que eu quero deixar. E muito obrigado pela força que vocês sempre me deram. Tamo junto. Em breve a gente se fala quando eu estiver livre para recomeçar a minha vida e continuar a minha luta, porque dessa eu jamais desistirei. Zé Trovão estava há 2 meses no México, que é líder dos caminhoneiros, que foi líder da grande manifestação de 7 de setembro e que se apresenta hoje, tem um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e se apresenta hoje na Polícia Federal, na sede da Polícia Federal, aqui de Joinville. Elson Lopes, com exclusividade para o jornal Top News do portal Top Elegância.